E aí galera, tudo bom? Vamos iniciar aqui a nossa semana 18, onde o tema dessa semana em F1 será trabalho mecânico, tá? De antemão já adianto que esse assunto é de extrema recorrência nos vestibulares que você vai fazer. Quer você faça o SSA, ou alguma faculdade particular, ou o Exame Nacional do Ensino Médio, o tema trabalho, que logo depois vem a parte de energia, teorema da energia cinética, potência, esse conjunto de temas que vão se suceder nas próximas 4, 5, 6 semanas, são temas de muita recorrência no Exame Nacional do Ensino Médio e nos outros vestibulares. Então, se concentre muito, tá, nas aulas, resolva todos os exercícios. Se quiserem resolver mais exercícios por fora, fiquem super à vontade, porque são assuntos importantes, tá? Lembrando que o apelo teórico, principalmente no Enem, é sempre recorrente nos temas que envolvem energia, tá? E esse tema tem muito a ver com a parte de energia. Especificamente, agora iremos falar sobre energia mecânica, sobre trabalho mecânico, mas é super importante você enxergar como um todo os conceitos que nós iremos falar ao longo dessas semanas, tá bom? Primeiro vamos iniciar definindo o trabalho, tá certo? Em física, a gente define trabalho, a gente percebe a realização de um trabalho quando alguma força está sendo aplicada em um corpo e ela está sendo protagonista nesse processo para movimentar esse corpo, ou para dificultar o movimento desse corpo, para deslocar esse corpo. Toda vez que isso, ou para atrapalhar esse deslocamento, toda vez que isso ocorre, você provavelmente tem a realização de algum trabalho por parte dessa força. O que cabe a gente é ver como é que esse trabalho é calculado, se existem casos particulares ou não, se ele pode ser, quando ele ajuda o movimento, como é que ele é classificado, quando ele atrapalha o movimento, como é que ele é classificado. Então a gente vai destrinchar tudo isso aqui para vocês e na aula presencial também, tá certo? Então vamos começar definindo aqui trabalho de uma força constante. Deixa eu ir para o quadro aqui. Bora lá. Trabalho de uma força constante isso aqui é para força constante, tá? Você calcula através dessa equaçãozinha. Deixa eu só ver se está tudo centralizado, tá? Rapidinho. Tá, tudo centralizado, beleza. Então você calcula através dessa equação. E o que são esses termos dessa equação? Vê lá, eu tenho um corpo aqui, está sendo puxado, por exemplo, através de uma força. E essa força está sendo a responsável pelo deslocamento do mesmo de um determinado valor. Mas essa força está inclinada de um certo ângulo em relação ao deslocamento. E quando eu faço o produto da força pelo deslocamento vezes o cosseno desse ângulo, eu tenho o trabalho de uma força constante. Isso aqui é trabalho de uma força constante. Que, como qualquer trabalho, é uma grandeza escalar. O trabalho é uma grandeza escalar. Ok? Que quando a gente faz o estudo das unidades do trabalho, no sistema internacional a gente tem Newton, que é a unidade de força, vezes metro. Esse Newton vezes metro, no sistema internacional, nós chamamos de Joule, ou Joule, ou Joule. Chame como você quiser, você não pode errar. Agora, como é que você vai chamar, pouco importa. Tá? Então, essa é a unidade de trabalho no sistema internacional. E tem outro sistema que também é muito utilizado, que é o sistema CGS, onde você vai ficar com Dina vezes centímetros. Nesse sistema, a unidade Dina vezes centímetros vai dar uma unidade de trabalho chamada de erg. Beleza? Joule e erg.
São as duas unidades mais comuns nas questões de física mecânica do trabalho, tá? Agora, como o trabalho envolve um gasto, um uso de energia, um acúmulo, tá? Uma perda de energia, qualquer unidade utilizada para o cálculo de energia pode ser utilizada para o trabalho, como por exemplo na física elétrica, você tem o quilowatt-hora. O quilowatt-hora é uma unidade de energia, tá? Na física elétrica, mas você pode usar como unidade de trabalho, não tem problema nenhum, tá certo? Não tem nenhum estresse. Beleza, mas lembrando que esse trabalho aqui é o trabalho de uma força constante. Beleza? E aí, a gente para lembrar que o cosseno de um ângulo ele pode atingir valores nulos, pode atingir valores positivos ou pode atingir valores negativos. E são esses valores positivos, nulos e negativos que fazem com que esse trabalho também tenha essa mesma orientação matemática. Deixa eu organizar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar caso a caso, sem muita pressa, devagarzinho. Por exemplo, vamos falar do primeiro tipo de trabalho, chamado de trabalho motor. Como é que um trabalho, quando que um trabalho é classificado como motor? Quando o ângulo entre a força e o deslocamento é um valor que está entre 0 e 90 graus. Toda vez que o ângulo estiver entre 0 e 90 graus, esse trabalho é chamado de trabalho motor. Como, por exemplo, eu colocar um corpinho aqui assim. Essa força é F1. Essa força é F2. Se o corpo estivesse deslocando nesse sentido, velocidade do corpo, essas duas forças aqui estão fazendo ângulos menores que 90 graus com o deslocamento do corpo. Então essas duas forças aqui, elas vão realizar trabalho motor, trabalho positivo, que lá na frente você vai ver, na próxima semana, que tem uma consequência na energia cinética isso daí, mas não é hoje, tá certo? Na próxima semana. Então esse é o trabalho motor, trabalho motriz. Existe o trabalho chamado de trabalho resistente. O trabalho ele é resistente quando o ângulo formado entre a força e o deslocamento está entre 90 e 180 graus. Seria se eu colocasse nessa mesma figura uma força F3. O trabalho dessa força F3 seria no sentido contrário ao do deslocamento. Esse trabalho seria chamado de trabalho resistente. Veja que o deslocamento está para a direita e o F3 está para a esquerda. Então esse trabalho seria um trabalho resistente. E o que é que matematicamente isso aqui indica? Isso aqui indica que esse trabalho é positivo e esse aqui é negativo. Você sabe por quê? Porque o ângulo quando está entre 0 e 90 graus, inclusive o zero, o cosseno é positivo. E o ângulo quando está entre 90 e 180 graus, inclusive o 180, o cosseno é negativo. O cosseno sendo negativo, o trabalho fica negativo. O cosseno sendo positivo, o trabalho fica positivo. E quando é que o trabalho é dito como nulo? Matematicamente é quando o ângulo formado é de 90 graus. Quando o ângulo formado entre a força e o deslocamento é de 90 graus, seria se eu colocasse aqui, por exemplo, uma forcinha para baixo, um F4. Veja que essa força está perpendicular a esse deslocamento. Ela não é responsável diretamente pelo movimento, tá? Pelo deslocamento, nem por atrapalhar esse deslocamento. Você até poderia dizer, certo, mas se isso aqui, por exemplo, for a força-peso, ela atrapalha esse deslocamento, mas não é diretamente, não é o peso que atrapalha. É a compressão desse corpo sobre a superfície, que gera a força normal, que influencia no atrito. Então, nem é normal, nem o peso aí
são diretamente responsáveis por resistir ou por motorizar esse sistema ao movimento. Não. Elas podem influenciar indiretamente, mas diretamente não. Tá certo? Então, o trabalho seria zero. Então, nesse caso, a gente inclui trabalho na normal, na maioria dos casos é zero. Trabalho da força centrípeta, da resultante centrípeta, né? Ele é zero. Porque a resultante centrípeta, lembra que ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade, então zero. O trabalho do peso, às vezes, é zero, tá? Que eu vou escrever depois isso aqui. Principalmente nos deslocamentos, nos deslocamentos horizontais, é zero o trabalho do peso, tá? Justamente porque ele faz o ângulo de 90 graus, tranquilo? Então isso aqui é super importante, você tem que printar essa tela aqui, entender bem, porque você vai utilizar ao longo do curso de máquina, essa partezinha. E aí, quando a força não for constante, e até quando ela for constante, mas principalmente quando ela não for constante, você tem como opção encontrar o trabalho através da área do gráfico força-deslocamento. Na verdade, eu vou contar uma historinha para vocês. O trabalho ele é definido no ensino superior, por exemplo, como a área desse gráfico, tá? Como a área do gráfico. Aí, quando a força é constante, a área passa a ser base vezes altura, F vezes D. Mas, na verdade, ele é definido como a área do gráfico força-deslocamento, tá? Lembrando que o trabalho, por ser uma grandeza escalar, aqui, por exemplo, ele ia ser positivo, mas se eu tivesse um trabalho aqui assim, ó, força, deslocamento. Se eu fosse encontrar pela área o meu trabalho, nessa partezinha aqui, o trabalho teria um sinal, um negativo, e aqui um trabalho positivo. Porque se a força ela é indicada como sendo positiva aqui, significa que ela está no mesmo sentido do deslocamento, do meu referencial, e aqui ela está no sentido contrário. Então, o trabalho também sofre esse jogo de sinais na hora dos gráficos também. Beleza? Depois disso aqui, eu já poderia colocar você para resolver algumas questões. Mas a gente vai conversar sobre o trabalho das forças conservativas. Na verdade, a gente vai conversar sobre forças conservativas. Deixa eu colocar aqui, forças conservativas. As forças conservativas são três: peso, elástica e elétrica. O que é que essas forças têm de interessante para que a gente veja o trabalho das mesmas separado? Primeiro, elas são forças cujo trabalho independe da trajetória. Então, o trabalho dessas três forças independe da trajetória. Tá? Ela só vai depender do referencial do ponto inicial e do ponto final. Isso aqui já bastaria para que você fizesse um estudo separado das mesmas. Já é argumento suficiente. Então, o trabalho dessas forças independe da trajetória. Segundo, essas forças têm como característica que é quando você pega a força de atrito, por exemplo. A força de atrito, quando ela realiza um trabalho resistente, ela retira energia cinética do sistema, retira movimento do sistema, e esse sistema perde essa energia mecânica. Essa energia transforma-se em energia térmica, por exemplo. Então, a força de atrito, quando ela trabalha de maneira resistiva, que normalmente ela trabalha de maneira resistiva, ela reduz a energia mecânica desse sistema, reduz a energia cinética desse sistema e transforma em energia térmica. A força-peso, quando ela realiza trabalho resistente, tá? Ela não faz isso.
ela retira energia cinética desse sistema, mas transforma, entre aspas, numa energia potencial gravitacional, conservando a energia mecânica do sistema. A força elástica também e a força elétrica também. Então elas conseguem, essas forças, conseguem pegar um tipo de energia, retirar um tipo de energia e transformar em outro tipo de energia. Elas retiram a energia cinética e transformam em energia potencial. E depois elas pegam essa energia potencial e transformam em energia cinética de novo, quando o trabalho delas é motriz. Quer ver? Joga um objeto para cima. Quando esse objeto está subindo, a força-peso, que eu vou colocar daqui a pouquinho uma equação para ela, você vai perceber que ela está realizando um trabalho resistente. Porque o corpo vai estar subindo, mas o peso vai estar puxando esse corpo para baixo. Mas nem por isso esse corpo fica sem energia, porque o trabalho ele é resistente. É óbvio que ele vai perdendo um tipo de energia, ele vai perdendo energia cinética, show. Mas ele vai ganhando energia potencial gravitacional. Então ele perde uma energia, mas ele ganha outra energia conservativa. Força elástica é a mesma coisa. A gente não conseguiria, por exemplo, ter um sistema massa-mola, quem já viu isso aí em MHS, se não fosse uma mola, se a força elástica não estivesse trabalhando ali. Ela é quem tenta ao máximo conservar aquele sistema em oscilação, tá? Então vamos falar separadamente da elástica e da força-peso. Vamos lá. Trabalho da força-peso. Existem três situações que a gente pode colocar. Primeiro, movimento horizontal, sem problemas. Porque no movimento horizontal, o trabalho do peso ele vai ser zero. Por quê? Porque a força-peso será perpendicular ao deslocamento do corpo. Então, no deslocamento horizontal, o trabalho do peso, sem conversa, ele é zero. No deslocamento vertical, o trabalho do peso precisa ser calculado. Sendo que o deslocamento vertical, o corpo pode estar descendo, velocidade e peso para baixo, ou o corpo pode estar subindo, velocidade para cima e o peso para baixo. Nesse caso, o peso aqui faz o trabalho motor. E nesse caso aqui, o peso faz o trabalho resistente. Como que você vai fazer isso daqui? Percebe? Ou o ângulo formado entre o peso e o deslocamento é zero, ou o ângulo formado entre o peso e o deslocamento é 180. Quando for zero, o cosseno de 0 grau é 1. Quando for 180, cosseno de 180 graus é menos 1. Então, ou vai ser 1, ou vai ser menos 1. Ou vai ser 1, ou vai ser menos 1. Então, como é que eu vou encontrar o trabalho do peso e do deslocamento vertical? Ou vai ser P vezes H, força vezes deslocamento. Sendo que o deslocamento é vertical, a gente chama de H. Esse aqui vai ser quando ele for motriz. Ou vai ser menos P vezes H. Isso faz com que a gente organize e diga que o trabalho do peso é mais ou menos MGH. Ou mais ou menos P vezes H. Tá? Mais quando o corpo estiver descendo, menos quando o corpo estiver subindo. O MG é opcional. Se você quiser deixar P, você deixa. Tá? P vezes H. Mas entenda que o que está escrito aqui é F vezes D vezes o cosseno de 0, que é 1. E aqui é F vezes D vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Tá? Então, para evitar botar esses cossenos, que só deixam vocês mais aperreados, a gente escreve dessa maneira. Então, dessa maneira, a gente tem o trabalho da força gravitacional, trabalho da força-peso no eixo vertical. Tranquilo? Tá. E quando o eixo for inclinado? Primeiro, o trabalho do peso independe da trajetória. Então, você já tem que ter em mente que não vai mudar.
tá? Mas eu vou provar para você. Vamos colocar aqui um planinho inclinado, vamos colocar uma trajetória inclinada. Eu provo a trajetória inclinada e a gente leva essas considerações para qualquer outra situação, tá? Beleza? Combinado, né? Então vamos lá. Vamos supor que um corpo esteja descendo um plano inclinado aqui. Aqui eu tenho a força peso. E aqui eu tenho o deslocamento do corpo. Então, ângulo formado, concorda que esses dois ângulos são iguais? Esse, deixa eu colocar aqui. Esse aqui. Pronto. Esse aqui é o ângulozinho θ. Beleza? Então, se eu fosse calcular o trabalho desse ângulo, dessa força-peso, seria trabalho do peso aqui. Vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Tá? Forçazinha aqui. Esse ângulo θ, esse ângulo daqui, deixa eu ver. Não. Perdão. Seno de θ aqui, cosseno de θ. Essa componente aqui é o P seno, né? Então, essa componente aqui é o P seno de θ. E essa componente aqui que é a P cosseno que não realiza trabalho. Então, essa componente aqui é P cosseno de θ. Essa componente aqui é P seno de θ. Ela que realiza trabalho, porque a P cosseno está perpendicular a esse deslocamento. Então, o meu trabalho do peso nada mais vai ser do que o trabalho do P seno, que o P cosseno não realiza trabalho. Vai ser P seno vezes a distância. Vezes o deslocamento, beleza? Tranquilo. Sendo que, se eu for olhar a altura desse plano inclinado, eu consigo ver que o seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então eu tenho que H é D seno de θ. H é D seno de θ. Então, o D é mais interessante assim, H seno de θ. Para eu substituir aqui. Então, no lugar do trabalho de peso, eu vou escrever P seno vezes o D, que é H sobre o seno de θ. Então, eu vou cortar, ó, e vou ficar com o trabalho do peso P vezes H. Ou melhor, NGH. Eu poderia fazer mais 10, 50, 80, 100 casos aqui e todos eles iriam ficar MGH. Na verdade, a gente sabia já que ia dar MGH, porque se é uma força conservativa, só vai depender do ponto inicial e do ponto final, da altura entre o ponto inicial e o ponto final, não depende da trajetória. Mas está aqui comprovado. Significa que se esse corpo descesse num plano inclinado, se esse corpo descesse assim, numa rampa, tá? Num tobogã, o trabalho do peso é sempre MGH. Então, não duvide mais. Tá? É só uma questão de prova para convencer você. Mas eu acho que a gente não pode perder tempo aqui tentando convencer, certo, você de algo, não. Parte e vê. Você tem que acreditar que isso aqui vai ser sempre verdade. Eu provei, peguei um caso que é o mais comum, que é do plano inclinado. Não vou ficar aqui pegando caso de tobogã e tudo, não. Tá? Mas aqui você já sabe que é MGH. Seria mais MGH se o corpo estivesse caindo, menos MGH se o corpo estivesse subindo. Então você não precisa fazer isso que eu fiz. Você já pega o MGH, onde H é essa altura. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que se você pegar e colocar um corpo para sair de um ponto daqui, para vir para esse outro nível, ele vai sair desse nível, esse corpo, para vir para esse outro nível aqui. Não importa a trajetória que ele faça. Se ele vier assim, ou assim, ou assim, ou assim, vai dar mesmo. Se você quiser se convencer um pouco mais, lembre, no campo elétrico, lembra que tem os potenciais elétricos? Isso aqui é uma superfície potencial, uma superfície mesmo nível energético.
E aqui também. Então, para ele vir desse nível para esse, pouco importa a trajetória. Tá? Importa que ele saia desse nível para esse aqui. É uma DDP, uma diferença de potencial elétrico. No nosso assunto aqui, uma diferença de potencial mecânico, mas a ideia central é a mesma. Tá? No átomo, na eletrosfera dele, ele vai de uma camada para outra, pouco importa a trajetória que ele faz. Se ele está migrando entre níveis energéticos, é isso que importa. Tá? Não é a trajetória que ele faz, o trabalho realizado é o mesmo. Porque a força elétrica também é uma força conservativa. Tranquilo? Beleza. Para fechar, vamos falar do trabalho da força elástica, que também é uma força conservativa. O trabalho da força elástica, você precisa saber que a força elástica é uma força variável. Se o trabalho é uma força variável, se a elástica é uma força variável, o trabalho para ser encontrado, você tem que realizar a área do gráfico. Então você vai trabalhar para encontrar a área do gráfico. O gráfico é esse aqui. Beleza? Então você vai trabalhar para achar a área desse gráfico aqui. O intervalo que ele pedir, você vai achar a área. Por exemplo, se ele pedir uma mola foi, no caso, deformada da origem até 5 metros, você acha essa área. Ou ela foi deformada de uma posição que ela já estava deformada de 1 metro até uma situação de 1,2 metros, então é de 1 metro até 1,2, você acharia essa área daqui. Então, de acordo com o gráfico que ele der, você vai fazer a leitura desse gráfico e vai achar a área. Tá? Então, a área do gráfico define o trabalho. A área define o trabalho. Porém, uma observação interessante é que quando a deformação inicial da mola for zero, só quando ela for zero, ela não estava distendida no início, aí o trabalho você pode encontrar por essa equação. Diria você que é em 99,9% dos casos. Mas é bom você saber que não é sempre que pode ser usada essa equação. Tá? Porque essa equação, por exemplo, vem da área de um triângulo. E a área de um triângulo, tá, é diferente da área de um trapézio. Se eu fosse achar, por exemplo, essa área daqui, é diferente de encontrar essa área. Isso é uma equação, isso aqui é outra equação. Então, toda vez que a deformação inicial de uma mola for zero, que ela não, supondo que ela não esteja deformada no início, e tu faça uma certa deformação nela, o trabalho da força elástica tu encontra assim. Ou ela estava deformada e tu retornou para o equilíbrio, você encontra dessa maneira. Quando não for essa situação de ir para o equilíbrio ou sair do equilíbrio, você tem que achar a área do gráfico, que por sinal normalmente ele vai fornecer a área do gráfico para você. E esse trabalho vai também ficar com mais ou menos bonitinho, tá? O mais quando a força elástica estiver realizando um trabalho resistente, menos quando estiver realizando trabalho resistente, e o mais quando estiver realizando trabalho motriz, como por exemplo, se eu pegar uma mola que não está deformada e eu for esticando essa mola, esse trabalho que a força elástica está fazendo, ele é resistivo. Na hora que eu soltar, que a mola retornar, aí é um trabalho motriz, tá certo? Ela vai estar movimentando, ela vai estar fornecendo energia cinética a esse sistema, tranquilo? No mais, o que nós falamos aqui para vocês, tá? Já serve de base para que você dê a largada, tá? Dê a largada no processo de estudo de energia, trabalho, potência, enfim. Deixa eu colocar o tempo aqui para que a gente comece a desenrolar nossos exercícios. Bora lá. Primeira questão. Uma força de 10 newtons aplicada sobre um bloco de 3 vezes 10 a quinta gramas realiza um trabalho de 15 joules, quando aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento. Desconsiderando o atrito do bloco deslizando sobre a superfície, qual o deslocamento obtido pelo corpo? Então, uma questão direta, sem nenhum problema, tá? Já foi fornecido o trabalho, certo? Uma força foi aplicada sobre um bloco e ela realiza um trabalho de 15 joules, então não tem problema nenhum.
a força vale 10 newtons. O que mais? E a massa do corpo, 3 vezes 10 a quinta graus. Beleza. Para que eu encontre o deslocamento que esse corpo aí desenrola, proporciona, trabalho F vezes D. César, cadê o cosseno? Ele diz que essa força foi aplicada na mesma direção e no mesmo sentido. Se a força foi aplicada na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, o ângulo é zero. Se o ângulo é zero, cosseno de zero é igual a 1. Então eu não preciso colocar, eu só preciso colocar F vezes D. Então eu trabalho 15 joules, o F 10 newtons vezes D, deslocamento 1,5 metro, sem bronca 1. Tá? A gente colocou questões mais fáceis porque a gente sabia que ia precisar falar muita teoria. Tá? Beleza. Segunda questão. Um guindaste mantém um bloco de concreto de 2 toneladas suspenso a 20 metros do chão. O trabalho recebido pelo bloco em razão de o guindaste mantê-lo parado é... Cuidado para vocês não confundirem o trabalho para o cara manter esse corpo parado com o trabalho para levar o corpo até essa altura. O trabalho para levar o corpo até essa altura é numericamente igual ao trabalho da força-peso, se ele tiver subido com velocidade constante. Mas o trabalho para manter esse corpo parado é zero. Como assim, César? Vê bem. Não há trabalho realizado em física se não existir o deslocamento. A questão foi extremamente clara quando ela disse o trabalho recebido pelo bloco em razão de o guindaste mantê-lo parado. Talvez biologicamente isso seja estranho, porque você diz, pô, se eu estou parado, eu estou gastando energia, eu estou realizando o trabalho. Vê, nenhuma força está realizando o trabalho. Você pode dizer que seu corpo está consumindo energia, que existem reações químicas que estão ocorrendo, ok, liberando substâncias, está certo, sinapse, ok, mas trabalho em física só é definido se existir deslocamento. Então o gabarito é zero. Tá? Então, cuidado quando forem avaliar as questões. Por favor. Tranquilo? Então, gabarito, letra C, é zero. Tomar só um golinho d'água. Bora lá. Um corpo de massa 2 kg é arrastado sobre uma superfície horizontal com velocidade constante de 5 metros por segundo durante 10 segundos. Velocidade constante. Sobre esse movimento são feitas as afirmações. Bora lá. Muito legal. Vem bem. Se esse corpo está sendo arrastado com velocidade constante, antes de fazer alguma figura aqui, eu já posso colocar as seguintes afirmações. A aceleração tangencial desse corpo é zero. Força resultante sobre esse corpo é zero. Também posso dizer que se ele está sendo arrastado com velocidade constante, significa que de alguma maneira existe uma força puxando esse corpo no sentido e de alguma maneira o atrito está no sentido contrário. Não sei se essa força é uma atração, é uma bola, enfim. Mas uma coisa é certa, numericamente, essas duas forças são iguais. Porque se a força resultante é zero, significa que, numericamente, F é igual à força de atrito. Então, sendo mais técnico, o que está ocorrendo é que essa força F está realizando um trabalho fornecendo energia cinética para esse corpo e o atrito está realizando um trabalho e retirando a mesma quantidade de energia cinética que a força F está colocando. Está propiciando para esse corpo. Por isso que no final não há força resultante, a força resultante é nula. Na próxima semana você vai ver que a força resultante sendo nula, não há variação de energia cinética, que vai bater exatamente com o fato dessa velocidade ela ser constante. Então tem tudo a ver, está tudo encaixadinho. Então já dá para a gente desenrolar tranquilamente aí. Vamos lá. Item 1.
O trabalho realizado pela força-peso do corpo é nulo. Porque ele diz que é uma superfície horizontal. Se é uma superfície horizontal, a força-peso está aqui, ok? Então o trabalho da força-peso é nulo. Beleza? Então, verdadeiro. O trabalho realizado pela força de atrito é nulo, negativo. O atrito está realizando o trabalho que é numericamente igual ao trabalho dessa força F, para fazer com que o trabalho resultante ou da força resultante seja zero, para não variar a energia cinética do corpo. 3. O trabalho realizado pela força resultante é nulo. É nulo, porque a força resultante é zero por causa de tudo isso que eu expliquei. Então, itens 1 e 3, verdadeiro, gabarito letra A. Beleza? Próxima questão. Uma criança desce um tobogã por uma extensão de 3 metros. Suponha que a força de atrito entre a criança e o tobogã seja 0,1 Newton. Tá? Então, ela está descendo um tobogã, cuja extensão do tobogã é 3 metros. Ela está descendo esse tobogãzinho. E a força de atrito está atuando no sentido contrário a esse movimento aqui. Por sinal, ele diz que essa força de atrito vale 1 Newton. Beleza? E ele diz que o ângulo formado aqui é 30 graus. Tranquilo? Aí ele diz, Aí ele diz, qual o trabalho realizado pela força de atrito durante a descida? Vamos lá. Trabalho realizado pela força de atrito vai ser força de atrito vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 180. César, não é 30 graus não? Não. 30 graus é o ângulo formado entre o plano inclinado e a superfície horizontal. O atrito forma 180 graus com o deslocamento do corpo. O corpo está se movimentando para cá. Esse é o sentido do movimento do corpo. Então, o ângulo formado entre o deslocamento do corpo e a força de atrito é 180, não é 30 graus não. 30 graus é entre o plano inclinado e a superfície horizontal. Não tem nada a ver isso aí com o cálculo do trabalho. Nada a ver mesmo. Então, o cosseno é 180. O fato desse cosseno ser 180 faz com que nesse trabalho a gente normalmente coloque já um menos aqui. Porque como o cosseno de 180 é menos 1, a gente já acaba colocando um menos na equação aqui. Então, o trabalho da força de atrito vai ficar menos 0,1 vezes o deslocamento, que é 3, vai dar menos 0,3 joules. Beleza? Então, o trabalho da força de atrito dá menos 0,3 joules. Tranquilão, né? Beleza? Joia. E a última questão, vou apagar aqui. Ele diz, o gráfico a seguir indica a variação da força resultante que atua em um objeto de massa M em uma trajetória retilínea ao longo de um deslocamento. Ele pede, calcule o trabalho realizado por essa força. Bom, trabalho realizado por essa força, a gente vai ter que achar as áreas. Tem que achar essa área daqui e essa área. Beleza? Temos que achar essas duas áreas. A primeira área, trabalho 1, vai ser base 8 vezes altura sobre 2. Vai dar 8 joules. E o trabalho 2 vai ser base, que é 4, vezes a altura, deixa o menos 1, porque ele tem que ser negativo mesmo, a gente já falou sobre isso. Então esse trabalho vai dar menos 2. Veja que a altura não é 1, é menos 1. Você deixa negativo, o trabalho é uma grandeza escalar. Então quando você acha, esse trabalho vai dar exatamente 6 joules. Veja que existe o distrator aí de 10 joules. Tá certo? Que poderia muita gente marcar achando que você ia somar. Tá? Você não vai somar, você vai... Na verdade você vai somar, tá? Você vai somar com ele negativo, então acaba ficando uma subtração. Tá bom? Beleza? Então, gabarito, letra C.
Tranquilo, galera? Beijão no coração, a gente se vê, resolva os exercícios, tá certo? Tchau, tchau.